Muito bem. O exercício a seguir é um exercício sobre a tributação do ICMS e exige o conhecimento sobre o ICMS cobrado na modalidade de substituição tributária. Temos a seguinte questão. Considere que determinada mercadoria, sujeita ao ICMS no regime de substituição tributária, foi vendida por uma empresa industrial para a empresa varejista, localizada no mesmo estado, sendo... Ele traz aqui os dados da operação, valor da venda, R$ 1.000, valor do frete e seguro, R$ 200, alíquota interna do ICMS, 12%, alíquota do IPI, 5% e MVA de 40%. O valor do ICMS a ser recolhido por substituição tributária será de... Todas essas informações serão necessárias para encontrarmos o valor do ICMS devido por substituição tributária, que está indicado em uma dessas alternativas apresentadas na questão. No entanto, antes de tratarmos da questão propriamente dita, seria interessante rever o conceito relativo ao ICMS devido por substituição tributária e conhecer um pouco mais sobre esse mecanismo previsto em lei para a arrecadação do ICMS. Vamos para essa nova tela em que nós podemos observar uma representação da cadeia comercial de um determinado produto. Temos aqui um produto que sai da indústria e em seguida segue para um estabelecimento revendedor, que por sua vez o vende para o consumidor final. Perceba que esse revendedor poderia ter vendido o mesmo produto para um comércio varejista, e esse comércio varejista faria a venda para o consumidor final. Mas a ideia aqui é mostrar um roteiro simples para a comercialização de um produto, começando pelo estabelecimento industrial e finalizando com o consumidor final. Muito bem, numa situação normal de tributação do ICMS, todo contribuinte, ou seja, toda empresa que faz a circulação da mercadoria, deve recolher este imposto pela operação de venda realizada. Em outras palavras, sempre que houver a saída da mercadoria, seja pela indústria ou pelo revendedor, haverá o recolhimento do ICMS. Significa que o imposto é devido em cada operação de circulação. O ICMS normalmente é calculado mediante a aplicação de uma alíquota, que varia em torno de 12% ou 18% na maioria dos casos, e que é aplicada sobre o valor da operação de venda e destacado na nota fiscal. Com exceção, claro, das empresas optantes pelo Simples Nacional, que apuram o ICMS de forma diferenciada, inclusive sem o destaque no documento fiscal. Mas o que devemos guardar aqui é que o ICMS, o imposto estadual, é devido por cada operação da saída da mercadoria, sendo que normalmente essa operação é uma operação de venda. Portanto, em uma situação normal em que há a tributação do ICMS, sem substituição tributária, a indústria deverá recolher o ICMS pela venda ao revendedor e este, por sua vez, também deverá recolher o ICMS pela operação de revenda ao consumidor final, conforme os valores da nova operação. Se eventualmente nosso revendedor fosse revender para um varejista, recolheria o ICMS normalmente e o varejista também iria recolher na operação de venda ao consumidor final. Muito bem, mas acontece que alguns produtos indicados pelo governo seguem um tratamento diferenciado em relação à tributação do ICMS. Quando falamos em ICMS devido por substituição tributária, significa que o primeiro contribuinte da cadeia comercial do produto, em nosso exemplo uma indústria, mas poderia muito bem ser um importador, recolhe um determinado valor de ICMS que dispensa os recolhimentos futuros do mesmo imposto por qualquer outro contribuinte, seja ele atacadista ou varejista, nas operações internas, ou seja, dentro do mesmo estado. Resumindo, quando um produto está sujeito à substituição tributária, os revendedores desses produtos estão dispensados do recolhimento do ICMS, sejam optantes pelo Simples Nacional ou não, pois todo o ICMS referente à circulação da mercadoria no estado, até o consumidor final, já foi recolhido de forma centralizada pela indústria. De forma simples, podemos dizer que a indústria recolhe dois valores a título de ICMS. O ICMS próprio, que já recolheria normalmente na venda para o revendedor, na venda para o seu destinatário, independente de ter ST ou não, a indústria já faria esse recolhimento, e o ICMS devido por substituição tributária, esse sim, que substitui os demais recolhimentos de ICMS na cadeia comercial do produto. E como veremos mais adiante, para calcular o valor do ICMS devido por ST, devemos conhecer primeiramente o valor do ICMS próprio da operação. A vantagem para o governo é que a fiscalização em relação ao pagamento do imposto fica mais restrita aos primeiros contribuintes da cadeia comercial, pois como os demais contribuintes ficam dispensados do recolhimento do imposto, cabe ao governo acompanhar principalmente as operações das indústrias e importadores.
Lembrando que as empresas dispensadas do pagamento continuam com a obrigação de emitir notas fiscais, pelas suas operações com a mercadoria sujeita à substituição tributária. Agora que temos uma noção, ainda que básica, do que é o ICMS devido por substituição tributária, podemos voltar ao nosso exercício e descobrir o que se pede: o valor a ser recolhido por ST. Para calcular o ICMS devido por substituição tributária, o primeiro passo é justamente fazer a composição da base de cálculo do ICMS devido por ST, ou seja, o valor sobre o qual aplicamos a alíquota de ICMS de 12%, conforme indicado no enunciado do exercício, lembrando que essa alíquota será utilizada tanto para o cálculo do ICMS ST, quanto para o cálculo do ICMS próprio da indústria. Ok, começamos a compor a nossa base de cálculo justamente com o valor da operação de venda. Normalmente é o próprio valor da venda do produto. Considerando que o valor do produto seja de R$1.000, será esse o primeiro valor a constar em nossa base de cálculo. Conforme a legislação do ICMS, também deverá fazer parte da base de cálculo do ICMS ST todos os valores adicionais que são cobrados do destinatário. Os exemplos mais comuns são justamente os valores relativos ao frete e seguro, e são justamente esses valores que são indicados no exercício. Significa que a nossa base de cálculo do ICMS ST agora possui dois valores: o valor da venda propriamente dita e as despesas adicionais cobradas do destinatário. Outro valor que também deve fazer parte da nossa base é o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Você deve observar que a mercadoria que está sendo vendida em nosso exercício está saindo de uma empresa industrial, contribuinte do IPI. Este imposto é somado ao valor total da nota fiscal, sendo cobrado do destinatário e, conforme determina a legislação, faz parte da base de cálculo do ICMS-ST. Agora, uma observação em relação ao valor do IPI. Para calcular o IPI, utilizamos a alíquota de 5%, conforme a indicação do exercício. Mas aplicamos esta alíquota sobre a base de R$ 1.200, ou seja, sobre o valor da operação de venda dos produtos, mais as despesas adicionais de frete e seguro. Aqui também, a legislação do IPI nos indica que o percentual recai sobre o valor dos produtos mais as despesas adicionais que são cobradas do destinatário. Assim, temos o IPI no valor de R$ 60, 5% sobre R$ 1.200. Portanto, temos agora a composição final da nossa base de cálculo do ICMS-ST, R$ 1.260, considerando os três valores apresentados. Agora que temos a base inicial para cálculo do ICMS-ST, devemos aplicar sobre essa base um percentual previsto na legislação, conhecido como margem de valor agregado. Na prática, o governo já indica esse percentual conforme produto comercializado, sendo que, em regra, não é necessário que as empresas façam o cálculo para encontrar a MVA. Assim, aplicamos 40% sobre nossa base inicial de R$ 1.260, o que nos dá como resultado o valor de R$ 504. Somamos o próprio valor que encontramos, de R$ 504, à nossa base inicial, conforme a orientação expressa na legislação, e já conhecida pelas empresas para cálculo do ICMS-ST. E temos como novo resultado o valor de R$ 1.764. Nossa alíquota de ICMS para a operação em questão é 12%. Para finalizar o cálculo, aplicamos 12% sobre a base de R$ 1.764 que havíamos encontrado, e temos como resultado o valor de R$ 211,68. Mas calma, este ainda não é o valor de ICMS devido por substituição tributária a ser recolhido pela indústria, em substituição aos recolhimentos posteriores de ICMS. Você se lembra que para encontrar o valor final do ICMS-ST seria necessário conhecer também o valor do ICMS próprio? Muito bem, o ICMS próprio da nossa operação é R$ 144. Basta subtrairmos do valor de R$ 211,68 o valor do ICMS próprio, ou seja, R$ 211,68 menos R$ 144. E, finalmente, temos o valor de R$ 67,68, que é o ICMS devido por substituição tributária. Para o cálculo do ICMS próprio, você deve ter percebido que aplicamos 12% sobre uma base de R$ 1.200. Aqui também o ICMS recai sobre o valor da operação mais os valores adicionais cobrados na operação, frete e seguro. Talvez a dúvida que você tenha nesse ponto, em particular, em relação ao ICMS próprio, seja sobre a inclusão ou não do valor do IPI na base de cálculo do ICMS normal. Sabemos que a indústria deve calcular o IPI e somar o valor da operação para que seja pago pelo cliente.
Mas a dúvida é: o IPI deve ou não fazer parte da base de cálculo do ICMS próprio? Nesse caso, não. Como se trata de uma venda para um revendedor, que é contribuinte do ICMS, o IPI não entra na base de cálculo. Agora, se a indústria aqui estivesse fazendo uma venda para o consumidor final, aí sim, o IPI deveria compor a base para cálculo do ICMS. E teríamos como resultado o valor de ICMS próprio de R$ 151,20. Mas não é o caso. E ainda, se a venda da qual estamos falando no exercício fosse da indústria diretamente para um consumidor final, não haveria ICMS devido por substituição tributária, pois essa operação ocorre basicamente com mercadorias destinadas a revendedores. Portanto, a resposta para nosso exercício é R$ 67,68, que é o ICMS a ser recolhido por substituição tributária. Para aproveitar todo esse exercício, vamos complementar com uma última informação. Qual seria o valor total da nota fiscal nesta operação em particular? O exercício não pede, mas ficaria assim: valor da venda, R$ 1.000, frete e seguro, R$ 200, IPI, R$ 60 e, por fim, o ICMS devido por ST, no valor de R$ 67,68. O valor total da nota fiscal, neste caso, seria de R$ 1.327,68. Curta, compartilhe, participe. Explica no quadro. Aulas de contabilidade.